Chegamos com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas e hoje o negócio está ótimo, né? Estou trazendo o cervejeiro Gabriel Tuller, que veio falar da cerveja artesanal Alpendorf. Eu fiz essa apresentação, Gabriel, bem rápido mesmo, porque assunto aqui é que não falta. Alpendorf é um nome genuinamente alemão. Isso. Como que você teve esse insight? Quem te deu essa ideia para você se tornar um cervejeiro? Então, na minha casa, na minha família, a gente sempre teve essa vocação de fazer as coisas em casa, seja comida, gostava de experimentar coisas feitas pela gente. Daí a gente começou a pesquisar o que a gente podia fazer sobre bebida também. Porque tem muito essa questão na nossa ascendência, né? Essa origem europeia, o pessoal fazia muita bebida em casa. Então a gente começou a buscar primeiro fazer cachaça, porque era tradicional aqui da região. A gente foi tentar aprender como é que era fazer cachaça. Aí fomos a um festival... Eu imagino todo mundo provando cachaça, começava bem, depois... Cachaça foi... brabo. Esse foi um dos motivos da gente desistir, porque a gente queria uma coisa que pudesse... era mais forte. Então a gente foi a um festival de cachaça em Belo Horizonte, para ver equipamento, como é que era. Lá o negócio é quente. Daí a gente foi e descobriu a cerveja artesanal lá, a primeira vez que a gente experimentou. Daí a gente voltou para Friburgo e descobrimos que tinha gente fazendo cerveja aqui. Inclusive o Gustavo Ranzato, da cervejaria Ranch, foi meu primeiro professor. Me deu uma aula de como fazer cerveja em casa. E daí a gente começou a comprar os equipamentos pequenininhos, porque era mais barato fazer cerveja do que cachaça. Ô Gabriel, me conta uma coisa, é verdade que para você fazer uma cerveja você demora quase 12 horas? Depende do estilo, mas pode demorar. Em média você vai demorar aí de 7 a 12 horas, dependendo de qual estilo de cerveja você vai fazer. As cervejas mais alcoólicas, mais complicadas, elas vão levar um pouco mais de tempo. As mais tranquilas levam um pouquinho menos de tempo. As mais tranquilas seriam qual? Seriam cervejas mais leves, as Pilsner, as APAs, IPAs, cervejas menos alcoólicas, com menos quantidade de lúpulo e menos quantidade de malte. E vocês com a cervejaria, com a cerveja artesanal Alpendorf, vocês trabalham com todos esses tipos de cerveja? A cerveja bem mais alcoólica? Sim. Eu já fica aqui o meu convite para você visitar o bar da fábrica. Lá a gente tem 23 torneiras de cervejas diferentes. Você quer me embebedar? Não, você pode provar um pouquinho de cada, né? O John tá ali também gosta da cerveja. Não, o pessoal todo vai lá, a gente faz uma degustação lá para vocês verem o que tem de diferente. Para ilustrar um pouco disso, né? Você tem da cerveja, até de uma cerveja com 2,9 de álcool até uma cerveja de 11% de álcool. 11% de álcool, só você sentir o aroma, você já tá bêbado. É quase um vinho, né? Quase um vinho. Então, assim, a gente, na Alpendorf, a gente prezou pela diversidade. Então, é uma coisa engraçada, quando a gente vai participar de um evento, que os nossos clientes, os nossos admiradores, os amigos que chegam no evento e a gente não tem uma novidade, o pessoal já fica um pouco frustrado. É mesmo? Porque sabe que a gente está sempre tentando apresentar coisas diferentes. Mas leva-se em conta que também vocês trabalham uma barbaridade e não dá para... vamos parar tudo aqui para pensar, porque para trazer uma novidade você tem que queimar o tutano. Tem que queimar o tutano e não só isso, né? A gente como uma micro cervejaria, a gente tem uma limitação enquanto quantidade de tanques disponíveis para você fazer a cerveja nova. Então a gente tem que fazer um cronograma bem alinhado para que eu tenha espaço físico na fábrica para estar sempre produzindo uma novidade. Então não é simplesmente criar uma novidade, a gente tem que ter espaço na fábrica, né? Exatamente, tem que ter um cronograma certinho você tem que fazer as loucuras bem pensadas. Exatamente. Como que vê a ideia de fazer a cerveja? É aquela coisa mesmo, o ócio criativo? Você com certeza tem sócios. Tenho, mas meu irmão está entrando como sócio agora, me ajuda bastante na fábrica. E tenho mais 2 sócios. Mas essa parte de fabricação fica mais restrita a mim e a meu irmão. Mas vocês pensam, não, eu tive uma ideia de fazer uma cerveja assim, é mais ou menos... mais ou menos por aí. A gente tem uma linha de pensamento. A gente tem as cervejas mais tradicionais, né? A Pilsner, uma IPA, uma Red Ale, que são as cervejas mais buscadas.
E a partir daí a gente começa a inventar. Há um exemplo, a gente inventou agora uma cerveja que a gente chamou de palha italiana, para homenagear a minha avó, né, que faz, minha avó italiana. E a gente tem essa brincadeira de buscar a cerveja com a nossa, homenageando alguém da família ou da nossa ascendência, a região suíça, a região alemã e a região italiana. Aí a italiana foram as duas mais inusitadas, que é essa cerveja de palha italiana, que leva leite condensado, cacau e biscoito maisena, uma cerveja escura. A gente tem também uma outra, que é uma marguerita, que é um estilo... Marguerita Gose. Gose é o estilo dela. É uma cerveja um pouco salgada e ela leva tomate e manjericão para simular uma pizza marguerita. Então a ideia é que o pessoal, quando tome um gole, lembre da pizza. Uma pessoa que quer comprar a garrafa da cerveja Alpendorf, onde que pode encontrar aqui em Friburgo? Nas lojas especializadas aqui de venda, a maioria delas ela vai conseguir encontrar. Alguns restaurantes, nas maiores lojas de revenda aqui e na fábrica também. Na fábrica a gente tem um bar lá que abre sábado e domingo. Bacana. A fábrica fica onde? A fábrica fica ali no complexo da Casa Suíça, que está localizado também a Queijaria Escola. E a nossa fábrica tem lá o Museu do Colonizador, o artesanato, a loja do Porquinho. Então, dentro desse complexo que fica em Conquista, no quilômetro 18 da Friburgo-Teresópolis, o pessoal deve conhecer a queijaria, né? Já é mais famosa. A gente fica ali nos fundos, embaixo, em frente à estátua do Guilherme Tell. Ô, Gabriel, me conta uma coisa. A cervejaria Alpendorf tem pretensão? Vocês estão entendendo o mercado para poder até mesmo começar a pensar em expandir? Então, a gente já tem, assim, a gente continua sendo uma cervejaria muito pequena, mas dentro desses 2 anos e meio Há 2 anos e meio? A gente é recente, assim, no mercado cervejeiro. A gente já faz cerveja há bastante tempo em casa, quase 9 ou 10 anos, se eu não me engano. Então, a gente, para uma cervejaria pequena, a gente cresceu bem. A gente começou com 1.200 litros mês, e a gente está chegando perto de 6 a 7 mil litros mês de cerveja. É um número bem considerável. Então, em 2 anos e meio, né, se for pensar no crescimento, é quase exponencial, né? Mas ainda é muito pequeno, dentro de volume. Então, assim, a maior parte da nossa venda ainda é em Friburgo, é evento, às vezes fora de Friburgo, às vezes em Friburgo. Mas a gente está reestruturando a nossa parte de vendas, né? A gente está com pessoal... Somos uma empresa bem familiar, então um primo meu vai entrar nessa parte de comercial, né? Então, a gente está começando, mas o nosso crescimento é bem orgânico. A gente tem alguns pontos de venda em Teresópolis, alguns em Rio das Ostras. Então, a ideia é fazer esse crescimento orgânico a partir das nossas cidades vizinhas, para que a gente não perca o controle do crescimento e não deixe ninguém... perder de vista como que as coisas estão andando. Que é uma coisa bem triste que eu vejo, eu já percebi isso enquanto eu tentava experimentar cervejas diferentes quando eu era produtor artesanal. Às vezes você vai numa loja, experimenta uma cerveja, você volta para comprar e não tinha ela de novo. Então eu percebia isso e eu tento não fazer isso com os meus clientes. Eu ofereço, os lugares que eu abro ponto de venda, eu tento sempre manter eles abastecidos. Para poder fidelizar a clientela, não é? Porque senão você chega num lugar, você experimenta, gostou, você volta, não tem. Aí você fala, da próxima vez eu tento. Na terceira vez, se não tem, se já na quarta vez, eu acredito que você não vai procurar. E era o que acontecia comigo, né? Aí eu te pergunto, será que isso... imagina se essas grandes marcas de cervejas coloca lá 4, 5 garrafas no mercado, essas 4, 5 garrafas são vendidas, depois no dia seguinte a pessoa volta lá, não tem. Não fizeram uma recolocada, não repuseram, não tem um estoque e tal. Ô, Gabriel, para 2020, o que vocês estão pensando aqui para Friburgo, para a cervejaria Alpendorf? A gente tem alguns grandes eventos que estão crescendo dentro da cidade. A gente teve agora, no começo do ano, o Festival da Rota Cervejeira, que se chamou Festival Cerveja das Montanhas, que é uma rota turística que inclui Guapimirim, Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. Tivemos um grande festival no Friburgo Country Club com 20 cervejarias, então já foi um marco em 2020. E a ideia é a gente continuar crescendo
tanto participação em festivais, a gente vai voltar ao Mundial de la Bière no Rio, que é o maior festival de cerveja da América Latina, se eu não me engano, em termos de público, né? Quantidade de pessoas. E a gente, para Friburgo, a gente está criando uma linha de cerveja das montanhas, que é tentar... Como é que é? A gente tem um projeto junto com a Cris Mussi, que ela é do projeto Montanhas, que é um projeto que trabalha uma consciência coletiva a respeito dessa vida de montanha, desse outdoor lifestyle, né, que eles gostam de chamar. Sim. Que é tanto para você entender as trilhas, quanto para você trabalhar um pouco do problema de sujeira nas trilhas, né? Eles fizeram no final de 2019 uma ação que é lamentável, largar lixo. Exatamente, fizeram uma ação de limpeza do Mirante Suíço, de algumas trilhas já fizeram isso. Né? Então a gente vai lançar a gente está lançando esse em 2020, durante o ano vão ser alguns lançamentos com cervejas que no rótulo vão vir estampados os picos de Nova Friburgo. O primeiro lançamento vai ser a Catarina Mãe, e cada montanha vai estar ligada a um estilo de cerveja diferente. Vocês não colocaram Caledônia como a primeira? Desbancar a Caledônia, achei interessante. A ideia da Catarina é a gente está tentando fazer também um nível de dificuldade dos picos mais tranquilos para os mais complicados. Tá. A gente vai buscar, por exemplo, a Catarina Sour, que é um estilo brasileiro, que é o que vai representar a Catarina Mãe, é uma cerveja que ela é uma cerveja ácida, mas é uma cerveja muito refrescante, uma cerveja fácil de beber. É uma cerveja mais para verão? Isso, é uma cerveja de verão e ela combina muito também, ela é uma cerveja que ela leva frutas tropicais. Então a gente fez esse link com a Catarina porque é uma trilha relativamente simples. Então, é uma cerveja simples com uma trilha mais simples. E daí virão outras, né? Eu vou dar um leve spoiler, mas provavelmente os 3 picos vão ser representados, o Caledônia vai ser representado, o Cão Sentado, muito provavelmente a Pedra do Imperador e por aí vai. Então, a ideia, além de você fazer esse link desse estilo de vida de montanha com a cerveja, que combina muito, é você levar para fora de Friburgo o nome de Friburgo, né? Então vai estar estampado no meu rótulo que vai estar chegando em Teresópolis, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, ou a gente participa de alguns e-commerce que algumas pessoas compram fora do estado. Então a ideia é representar Friburgo, é mostrar, além da cerveja friburguense, que tem mais coisa em Friburgo, entendeu? Gabriel, Friburgo está virando um grande polo cervejeiro, principalmente de 2009 para cá, nos últimos 11 anos, então o boom foi grande. Essa é a grande tendência para os próximos 4, 5 anos? Agora vocês entrando aí com força total? Eu acredito que sim, assim, ainda temos novas empresas se instalando, micro cervejarias ainda, mesmo que o mercado deu uma estagnada no crescimento, ainda temos empresas se instalando, então isso é muito interessante. Principalmente para Friburgo, como a gente tem uma variedade grande de empresas, mas a maioria delas são enquadradas em micro cervejarias, com pouca litragem no mês. Mas é uma coisa que favorece o turismo cervejeiro. A maioria das cervejarias aqui de Friburgo, de alguma maneira, consegue gerar esse turismo, seja em evento ou seja tendo o bar da fábrica, tendo uma visitação, tendo alguma experiência cervejeira ligada à produção do seu produto. Não simplesmente a venda de cerveja, mas também uma experiência de cervejeira a partir da cerveja, né? Você ter visitação à fábrica, você ter cursos de harmonização. E nas visitações, vocês contam a história da cerveja? Sim, explicam? Eu posso falar especificamente do nosso caso, né? A gente tem lá o que a gente chama de Alpen Tour, que seria o Tour dos Alpes, né? Que é uma visitação à fábrica e você chega e você faz esse tour como se fosse um produto entrando na fábrica. Você chega na recepção de produto, vai passando pela moagem, pelo cozimento, pela fermentação, maturação, envase e a saída do produto, que no final é uma degustação do rótulo que você escolher. É como se a cerveja estivesse engarrafada, pronta para entrar no mercado. Exatamente. Você começa do insumo chegando e termina na cerveja pronta, degustando ela no bar da fábrica. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vou voltar com Gabriel Tuller, cervejeiro da cervejaria
Albendorf para falar mais desse assunto. Tchim, tchim. Voltamos já já.